cidade brilha. Nos palcos do firmamento, Jesus concebeu um plano de montar um espetáculo para Deus Pai soberano. E ao lembrar de um dramaturgo, mandou buscar Ariano. Jesus mandou-lhe um convite, mas Ariano não leu. Estava noutro idioma, ele num canto esqueceu. Nem sequer observou quem foi quem lhe escreveu. Né? Depois de um tempo, mandou uma segunda missiva. A secretária do artista logo a dita carta arquiva, dizendo: viagem longa, o meu mestre não cativa. Jesus, sem ter a resposta, disse, torcendo o bigode: eu vejo que sua Suassuna é teimoso igual um bode. Não pode, mas ele pensa que é soberano e pode. Jesus, já perdendo a calma, apelou para outro suporte. Para cumprir a missão, autorizou Dona Morte: vá buscar o escritor, mas vê se não erra no corte. A Morte veio ao país como turista estrangeiro, achando que o Brasil era só Rio de Janeiro. No rastro de Suassuna, sobrou para o Bado Ribeiro, coitado. Porque o Bado morreu antes. Era uma época em que nós estávamos militando na vanguarda, na contracultura. Lembrar que era ditadura, que era um momento difícil para as artes, mas a criatividade de todos nós fazia com que superasse as limitações da censura terrível tal. E acontecia muita coisa na minha casa também, em muitos lugares, porque não tinha muito lugar público. As coisas aconteciam mais nas casas das pessoas. Uma vez na Bahia encontrei um poeta que tava à toa na casa, ia roubado pra ouvir o primeiro vinil de Elomar. Ficamos todos nós fascinados com a obra do menestrel do sertão, seu violão encantado, aquela música tão original. Eu vi o poeta corar diante daquela novidade, um som vindo do além-mar da saudade. Eu vi o poeta corar vindo da novidade, um som vindo do além-mar. Vendo os quadros de Chico Robato e a comida de Lia brilhando no prato, aquele dourado dendê cobrindo os frutos do mar, a delícia no meio da noite ouvindo Elomar, cobrindo os frutos do mar, a delícia no meio da noite ouvindo Elomar. E nós éramos um grupo de vanguarda, de experimental e tal. E eu, como coreógrafa, eu sempre reunia muitos músicos eu solicitava para trabalhar para os meus espetáculos. Os músicos, eles compunham, tocavam música ao vivo. Então, frequentavam a nossa casa. Silvio, fotógrafo, registrava muito, era arquiteto, e nós tínhamos um amigo, Roberto Santana. Jereba é uma lenda da música popular brasileira, é um compositor, um instrumentista, um cantor extraordinário, né? Uma pessoa que criou um grupo que é legendário na música brasileira, o Bendegó, que tem um trabalho maravilhoso executado, continua em atividade, ser humano de primeira qualidade, bom amigo, bom pai e um parceiro extraordinário, um parceiro sensível, que entende o que a gente fala, que vai na veia da escrita e compõe perfeitamente em acordo com o que a gente escreve. É um parceiro extraordinário.
Ele lançou Fafá de Belém, Gil, Caetano, Os Novos Baianos, e trabalhou uma época com esse trio maravilhoso que foi Elomar, Gereba e o Quinteto Violado de Pernambuco. Maravilhosas músicas todas, cada uma muito característica, mas acontece que tinha uma afinidade dessa cultura daqui do Nordeste. Você merece, não merece ter 70 anos, mas merece viver mais do que 100. Porque você está imortalizado no coração de muita gente. Então você vai viver mais do que 100, 200 anos, daqui a 200 anos. Ainda falam em Gereba, ainda falam em Winston Geraldo. Você se parece muito com o Sertão. Você se parece com o Euclides da Cunha. Você se parece com o Antônio Conselheiro. Você se parece com o Quipai e com a Cunanã. Você se parece com o Mandacaru e com o Facheiro. Você se parece com o Lampião. Você é a cara do sertão. Um escritor de cordel disse, era perverso, era ruim, era maligno o bandido Lampião, mas era, por que negar, nas fibras do coração, o verdadeiro retrato das Caatingas do Sertão. Pois você também é o verdadeiro retrato das Caatingas do Sertão. Não é à toa que o paulista gosta de você, porque o paulista tem simpatias grandes pelo sertão, e você simboliza o sertão. Você é cara, você é escarrado e cuspido do sertão. E você é imortal, sabe? Nós artistas, nós escritores, nós poetas, nós artistas de teatro, nós artistas de cinema, nós compositores e cantores, podemos dizer, bater no peito e dizer, sem medo de errar, nós somos contemporâneos do futuro. Eu fiz umas fotos com coisa de São João, rodinha de São João, que fazia aqueles faíscas todas e tal. Aí quando ela falou que era do Bendegó, eu vi o Bendegó no espaço, assim, era uma grande rodinha de São João, rodona de São João. Né? Aí justamente eu botei no projetor, projetei em cima dele. Porque eu imaginei que... foto minha de bigode. Eu imaginei que essa imagem seria a imagem do rastro que é mesmo, a rodinha de São João é um micrometeorozinho, né? Se a gente for numa distância maior, esse Bendegó era um risco no céu, né? Era uma linha de... Aí, digamos, na hora todo mundo achou, bom, mas... Eu digo, não, acho que capa de disco não pode ser a cara da pessoa, isso não tem nada, é uma expressão de um momento, né? Da coisa, né? Da imagem. E o senhor Roberto achou ótimo, Silva achou maravilhosa e tal. Eu também adorei na época. E atrás você bota as caras. Agora o pessoal olha assim, não, a capa do disco tem que ser, são verdadeiros guerreiros, né? Os caras com o leme para empurrar o barco para cair na água, né? Para sair com a rede, né? Quer dizer, um negócio que você tem, são lanceiros, né? Os caras, olhei assim, e digo, esses caras são aí. Eu conheci Gereba, acho que nos anos 60 do século XX. A gente se conheceu nos festivais de música popular. Assim como eu conheci Moraes Moreira, Galvão, Antônio Carlos Jocafe, Rosa Passos, Márcio Bartilotti, Antônio Carlos Sena, a turma que participava do festival naquela época. Então eu fiquei amigo de Gereba. E depois nós trabalhamos juntos também com o professor Smetak, que é nós dois, talvez, é um pouco difícil dizer, mas de um certo modo posso dizer que fomos os músicos favoritos de Smetak, Gereba e eu. Smetak chamava Gereba o poeta do violão. Tenho muitas aventuras com Gereba. Já tocamos juntos em muitos lugares. Tivemos um regional
de curtíssima duração, chamado Regional da Zona Franca. Jereba, Armandinho e eu. Curtíssima duração. A Jereba acho que é o parceiro com o qual eu tenho mais composições. Acho que eu tenho mais de 20. E o maior sucesso que eu já fiz foi com a música nossa, a Rancheira. Ela, vamos lá, 1, 2, 3, rancheira, 1, 2, 3. Foi a música nossa que fez mais sucesso, que rende dinheiro até hoje. Tem uma que eu gosto muito, chamada Você e Tu, que também fez algum sucesso. E tem muitas outras que foram gravadas por Fagner, por outras pessoas, mas que não fizeram tanto sucesso, mas que são muito boas. Dora disse, vou embora do maracatu. Pedi que não fizesse isso, dava medo. Tentei compor um samba eterno, um jingo, uma canção, um frevo. Mas a fama de varantão sempre estragou comigo. Ainda ontem, Dora, meu irmão, no mormaço da tarde me ligou, dizendo que teve pressa de fugir da dor. E eu ficasse com Marina, a quem sempre desculpava, que ela refaria a vida em Maracangalha. Os clarins da Roma Negra agora choram por mim. Já sequei as minhas lágrimas, sem Dora não quero. Gente, acabei de tocar umas músicas de Caymmi aqui numa praia deliciosa aqui da Ribeira, que foi aqui onde eu comecei minha vida em Salvador. Eu sou do interior do Monte Santo e uma vez eu peguei um caminhão carregado de carbureto e vim em cima dessas pedras aí quentes pra caramba. Eu cheguei aqui 2 horas da manhã e fiquei hospedado aqui perto, aqui na Madragoa, a dos parentes meus. E fiquei desesperado para conhecer o mar, porque eu nunca tinha visto, só via por fotografia. Aí caminhei por aqui tudo, fui até o Bonfim, na Rua Imperatriz e até a Boa Viagem, para ver o mar. Quando foi 5 horas da manhã, um bichão apontou que a luz do dia, né? Eu tive o prazer de conhecer o mar aqui nessas bandas daqui, né? Da Ribeira. Depois eu fiquei um tempo aqui, sempre vinha passar minhas férias aqui. Tive o prazer de formar um grupo de choro aqui chamado Regional da Zona Franca. Eu, Armandinho, que naquele tempo tocava bandolim, tinha 12 anos naquele tempo. Eu, Armandinho e Tuzé Abreu tocando flauta. Regional da Zona Franca.
Tocamos muito aqui nessa praia aqui da Ribeira, a gente ficava aqui, quando a maré estava baixa a gente ia lá para frente e ficava tocando choro. Toquei muito choro aqui. Sempre que eu vim para Salvador era meu ponto, meus parentes sempre moraram aqui, né? Então essa lembrança que eu tenho. E hoje, para matar a saudade, eu vim aqui na Ribeira. Eu estava lembrando quando eu conheci Jereba. Tinha um mercadinho abandonado, que hoje é uma biblioteca municipal na Ribeira, e era conhecido como mercadinho de Dunga, porque Dunga era o vigia, sapateiro lá. E largaram lá uma carroceria de caminhão, e a gente menino, isso deve ter sido que há mais de 50 anos atrás, começando a vida, Jereba já tocava um bom violão, e Zé Carlos Quarentinha, infelizmente falecido, era apaixonado porque achava ele parecido com o Edu Lobo. Ele levou um tempo imitando Edu Lobo. Aliás, fisicamente ele ainda lembra um pouco, aquele tipo meio índio de Edu Lobo e tal. E ele tocando violão, e é interessante esse dia que tem Antônio Short, o grande poeta da praça, primo dele, Zé Carlos Quarentinha, que era um ditador cultural, né? Pintor, desenhista, músico, costureiro, modista, capoeirista e tal, uma figura maravilhosa, um grande ídolo de minha infância. E Armandinho, que mais novo do que a gente, estava olhando a lua com a gente, né? Aqui é a Jereba, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Essa é a Magdalena, é das melhores que tem lá na região de Santo Amaro, tá vendo aqui? Parece manga rosa, não tem nada a ver, o formato é diferente, né? É das melhores mangas que se. Vou deixar até um para você levar para Dona Tereza, quer ver? Tá bom, pronto aqui. Beleza. Trouxe capim santo, amora para você fazer chá, e quiabo, tem a zorra toda. A gente participa do Movimento Canudos, mas Jereba, passando uma temporada grande em São Paulo, muitos anos, ele sumia lá em São Paulo, aparecia de vez em quando. Quando ele aparecia aqui na Bahia, ia fazer alguma apresentação sempre no Rio Vermelho, que era onde acontecia tudo. Até hoje ainda tem muito disso aqui no Rio. Aí eu ia assistir, e lá, às vezes eu participava, ele me convidava para subir, dar uma canja, tal, aquela coisa. Outra hora eu participava de um evento, eu convidava a Jereba e tal. E aí tem, aqui em Salvador acontece muito sarau. Nesses saraus a gente sentava-se no quintal das casas, João Américo, por exemplo, gostava do sarau, com a turma de Miriam e outras pessoas. Na casa de Sossó, Solange Damasceno, né, tinha muito sarau. Eu sei que nesse lugar a gente encontrava com o Jereba. Jereba, eu ficava observando uma coisa nele, ele tocando violão e conversando com a gente. Pois é, Aragão, rapaz, uma vez eu estava lá em Monte Santo, a gente estava indo até para o Euclides da Cunha, e conversando e o dedo não para. E vai criando melodias assim com o dedo. Ele diz, rapaz, o cara é incrível, ele compõe conversando com a gente e o dedo vai compondo ali, ó. E aí eu pedi alguma coisa assim dele, de melodia, para ele faça uma letra. Aí eu fiz uma primeira, uma segunda. Eu sei que nessa brincadeira nós já temos acho que umas 3 parcerias, né, Jereba? Tem a Camisa Volta ao Mundo, tem Já Que Eu Não Posso Te Dar a Lua, e outras coisas. Estamos trabalhando aí, criando algumas coisas. E pronto, nessas andanças a gente está sempre se encontrando, ou aqui em Salvador, ou em Canudos, Bendegó, Caratacá, naquela região toda ali, Uauá, ou então na casa dos amigos, no aniversário de um amigo, sempre os amigos pedem, leva um violão, dê uma palhinha pra gente aí, por aí vai. E através disso aí eu saí subindo nos palcos, conheci Jereba, né? Nessas andanças conheço você. Que, aliás, eu já conheci o Jereba de São Paulo,
assim, de palco. A primeira vez foi o seguinte, foi em 1976, lançamento do disco Qualquer Coisa, de Caetano Veloso, acompanhado pelo Grupo Bendegó. Eu ainda não tinha ouvido falar no Grupo Bendegó. Eu digo, pô, que coisa linda! A galera falava, rapaz, a gente não sabe quem é melhor, se é Caetano ou se é essa turma aí. Que Caetano fez, ó, gente, vou tomar Coca-Cola com o Dedé e vocês ficam aqui com o Grupo Bendegó. Aí vocês botaram para lenhar naquele Teatro Bandeirantes, na Brigadeira. E eu trabalhava ali do lado, na Light, Eletropaulo, né? Aí depois vem Raimundo Monte Santo, que é do Grupo Bendegó também, estoura uma música naquele festival, aqueles festivais que tinham lá naquelas telas. Trabalhador do metrô. Bate zabumba pro povo fazer sua tristeza de catacumba no forró. O povo de São Paulo todo apostando essa música no primeiro lugar. Parece que foi segunda, terceira, alguma coisa assim. Mas que tristeza. São Paulo toda não aceitou a ideia, sabe? Mexeu com o estado de São Paulo todo essa música. Aí eu procurei me interessar pelo Grupo Bendegó. Aí sim. Aí já localizei nas lojas um disco, comprei, 1, 2. Daqui a pouco eu já venho morar na Bahia, já ouvi falar do Grupo Bendegó aqui, porque o nome Bendegó. Aí procurei pesquisar a história do Bendegó mesmo, porque eu já sabia alguma coisa sobre o meteorito. Daqui a pouco eu entro no movimento de Canudos, ó Jereba lá, a gente se encontra em cima do palco, eu, você, Rose, Fábio Paz, aquela turma toda, levo pra lá Vital Farias, Décio Marcos, um bocado de gente, a gente faz uma mistura doida. Amelinha. Amelinha, Rose já estava lá antes de mim, já tinha chegado. E pronto, fizemos essa amizade doida aí, estamos por aí, nas parcerias bonitas. Jereba eu conheço como Geraldinho, em Tucano, nós éramos crianças, né? Nós estávamos no meio do ano que eu não me lembro agora, eu sei que eu era terceiro ano primário. Aí ele chegou transferido de Euclides da Cunha. Era aquele menino bonito, bem arrumado, com pimpão de brilhantina. Ele tinha um cabelo assim, um pimpão de brilhantina. Todo mundo ficava com aqueles olhos verdes. Ele ficava embaixo do pé de oiti, sabe? Na porta do prédio, que era onde a gente estudava, né? Aí ficava as meninas tudo, olha, o aluno novo que chegou. Tudo, né? Como é o nome dele? A gente não sabia pronunciar, porque é o Winston. Winston, meu Deus, esse é o nome que se bote no filho, só seu Geraldo mesmo. Winston, Geraldo. Aí eu disse, Geraldo é mais fácil, né? Aí com o tempo a gente foi se entrosando, me lembro que ele me pediu uma borracha, eu pedi ele uma borracha emprestada. Aí ele tirou aqui do bolso da calça. Ele é o único aluno que usava calça comprida. Todo mundo de calça curta, de bermuda dele com a calça comprida. O próprio filhinho de mamãe, né, de cabelo de pimpão de brilhantina, aí ele tirou uma borracha para me emprestar, a borracha limpa. Aí, nossa, a borracha dele. A borracha dele. E aí a gente ficou, Geraldinho, pronto. Geraldinho foi morar na minha rua. Foi eu que levei Jereba para Canudos. Para Canudos não, veja bem, eu levei Jereba para celebração. Porque Jereba é de Monte Santo. Se criou no Auá, na boca da fornalha. Porque a guerra, quando começou, o pau, quando começou a quebrar, tudo aconteceu de Canudos, não é nem de Canudos, é do Belo Monte. Que lá não se chamava de Canudos, é Belo Monte. O Arraial do Conselheiro é Belo Monte. Então, tudo aconteceu do Belo Monte para Juazeiro, passando pela 235, que está sendo pavimentada agora, que é na boca do Auá. A ladainha de Canudos. Pronto, então a produção do movimento de Canudos, que é um movimento que nasceu em Monte Santo. O movimento de Canudos, como eu te falei, eu fui através do Fábio Paz e eu levei Jereba, né? Jereba já morando em São Paulo. Aí eu fui a partir de 85, levei ele. Aí depois, quando foi mais ou menos no final dos anos 90, 91, por aí, Geraldinho. João Bach, que é um grande músico, muito sensível, que é daqui da Bahia também, de Crisópolis, terra dele. É aqui pro lado de Pombal, por ali, né? Aí Jereba, conversando com o João Bach, eu também conversando por telefone, naquele rolo, aí João Bach fizeram os dois, ladainha, que chamava-se ladainha para o conselheiro, era original, ladainha para o conselheiro. Aí eles me deram a letra para eu cantar aquela história, né? A gente não tinha... O esquema era por telefone, né? Aí Jereba cantando para mim, né? E eu disse, Jereba, mande a fita cassete. Mande o cassete para mim, para eu aprender. Que eu tô com a letra, que eu já estava com a letra, né? Quando eu comecei a olhar a letra, tinha assim, o trecho da letra, né? Usaram as águas do rio, essa é a letra. Que nem arma do... Não, essa é a do Pita, perdoe. Ladainha é outra coisa. Deixa eu ver se eu lembro. Essa mesmo. Não.
Usaram as águas do rio que nem armas do medonho para destruir a morada da Terra Santa do Beato Santo Antônio. Perdoe essa mesmo, penitentes e contritos na sagrada procissão. Para a bandeira de Pilatos anunciar a ressurreição. Eu digo, num canto. Pilatos é a puta que pariu, a bandeira de Canudos. Aí joguei. Para a bandeira de Canudos anunciar a ressurreição, usaram as águas do rio. Nem armados medonhos pra destruir a morada da Terra Santa do Beato Santo Antônio, pra destruir a morada da Terra Santa do Beato Santo Antônio. Penitentes e contritos na sagrada procissão, pra bandeira de Canudos anunciar a ressurreição. Usaram as águas do rio, que nem armados medonhos, pra destruir a morada da Terra Santa do Beato Santo Antônio, pra destruir a morada da Terra Santa
fazer a cartografia de Jereba. Eu não vou falar agora nem das músicas, porque muitos que passaram aqui vão passar, vão falar disso até com mais brilhantismo do que eu, com mais capacidade de interpretação das músicas, tudo mais. Mas que é uma riqueza enorme de Jereba, o que Jereba fez e tem feito, sobretudo pela cultura sertaneja, né? Mas eu queria pontuar uma coisa que é fundamental nessa cartografia de Jereba, que haveremos de fazer, a questão humana de Jereba. Essa pessoa singular, diria até despretensiosa no mundo das ambições, no mundo da coisa da grana que destrói e faz coisas belas, né? Quer dizer, Jereba vive nessa coisa pelos sertões, pelos shows, sendo chamado para enriquecer projetos os mais diversos, e ele o faz de uma forma bastante despretensiosa, sem aquela coisa de dependência das remunerações, vamos dizer assim. É claro que a pessoa precisa disso, mas ele faz isso de uma forma que me emociona. Eu vejo o Jereba participando de tantas coisas aqui na Bahia, de tantos eventos, e tem um reconhecimento impressionante, tem um reconhecimento público, todo mundo fala de Jereba, todo mundo vai, mas ele não exige algo em troca disso do ponto de vista material. Então, esse é uma singeleza de Jereba. Isso quando você junta essa característica humana, sensível, de Jereba, com a sua capacidade enorme de criação, de interpretação e de uma fidelidade com as coisas do sertão, ele se torna uma pessoa imprescindível para que nós um dia possamos fazer, e não deve demorar muito, uma espécie de uma cartografia de Jereba. Tenho muito orgulho em ter nascido no sertão da Bahia, entre Monte Santo e Uauá, duas cidades eminentemente sertanejas, que estão ligadas a Canudos pela sua história, pela sua grande história de Canudos, onde o conselheiro foi a figura marcante, e sem o conselheiro, Canudos não existiria. Monte Santo, que é uma cidade antiga de 230 anos, fundada pelo Frei Apolo Litori, já tem sua história muito rica, mas sem dúvida que o conselheiro enriquece essa história, e naturalmente Jereba, que hoje é um grande compositor sertanejo de Monte Santo, que muito orgulha a todos nós, seus conterrâneos. Por isso estamos agora fundando, inclusive, a associação, ASCAN, dos conterrâneos e amigos de Monte Santo. E Jereba é um dos principais participantes dessa associação, se dispôs, inclusive, a fazer um show em Monte Santo e outro em Salvador para arrecadar fundos para a nossa associação. Vamos fazer lá um museu que visa, sobretudo, divulgar os valores da terra, os filhos da terra ilustre, como Jereba, que, sem dúvida nenhuma, é um dos filhos mais ilustres de Monte Santo. Jereba, para mim, Jerebão, como lhe conheci eu ainda criança em Serrinha, nossa Serrinha, querida Serrinha no Sertão, de onde guardo ternas lembranças de vê-lo tocar, e depois me tornei também músico, e você ao lado de Fábio Paes, também nosso grande parceiro, cantando as coisas belíssimas do nosso sertão. Mas grande prazer, Jereba, desses seus 70 anos, né, que devem ser bastante bem celebrados, é de poder dizer de quantas vezes você me foi parceiro nos projetos que envidei com a temática Canudos, nossa grande celebração conselheirista, através de sua música, através de seus depoimentos, da sua presença em Monte Santo, em Euclides da Cunha, em Uauá e em Canudos. Então, dizer que da sua importância, do seu trabalho, né, autoral, com relação a essa temática dramática e, ao mesmo tempo, símbolo da nossa persistência, da nossa luta em torno do sertanejo. Monte Santo pariu uma das figuras mais importantes da cultura brasileira. Me emociona e me alegra muito a inquietude de um setentão como Jereba, de que ele não para de produzir. Eu fico assim, observando a sua inquietação, a sua vontade de fazer, a sua vontade de servir e a sua vontade de projetar os nomes, os jovens que aí estão chegando.
Eu fico muito feliz em poder estar falando de Jereba nos seus 70 anos, exatamente por conta de que as pessoas estão sempre homenageando quem já morreu. E a gente está prestando homenagem a uma figura viva que tem prestado, assim, tem eu diria assim, tem uma história de vida que eu diria que está além de seus tempos. Então, Jereba, eu acho que você é um exemplo de vida, é um amigo, é um companheiro, é um incentivador, estimulador da arte. E quantas parcerias você fez por esse Brasil afora? Quanta gente apareceu na música, no rádio, na televisão, nos livros, através de sua arte. Você merece o melhor, especialmente enquanto está vivo. Um abraço, meu amigo, meu compositor, meu intérprete, meu grande doutor honoris causa. Sou da cidade de Euclides da Cunha, fui amiga de Jereba na terceira infância, mais ou menos, e um pouco da adolescência, onde ele já naquela época, na década de 60, ele fazia seresta na casa das meninas mais belas, as jaguncinhas assim mais interessantes do Cumbe. Eu tinha um grande amigo chamado José Malta. Zé Malta era um comunicador de rádio, apresentava um programa maravilhoso nos domingos pela manhã na Rádio Cultura de Feira de Santana sobre música popular brasileira. Foi ali que eu conheci o disco maravilhoso de Fagner, Manera, Frufru Manera, conheci as grandes obras, assim, os primeiros momentos da carreira de Belchior também, Gilberto Gil com Expresso 2222, Caetano Veloso com a questão da musicalidade dele rica de Clarice, de manhã e tantas músicas maravilhosas que o Malta tocava no programa dele. E eu ia sempre lá na Rádio Cultura, né? Curioso assim, em saber das coisas. E quando de repente o Zé Malta me fala assim, Pita, você precisa conhecer Jereba. Aí eu falei, quem é Jereba? Ele disse, Jereba tocava no grupo Os Deuses, era um conjunto de baile, eu também era cantor de baile naquela época, já começando a cantar nos bailes e fazer as coisas viajando pelo interior da Bahia, cantando em grupos. E aí, de repente, eu fiquei sabendo dessa coisa de Jereba, através de Malta. Malta dizia assim, rapaz, Jereba é o maior violão que tem no sertão, é um grande músico, um grande compositor e você precisa conhecer o trabalho de Jereba. Jereba realmente não tem um violão hoje assim que se diga assim que é o grande violonista do nosso sertão que não seja Jereba, esse violonista. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Passado um tempo, ainda nos anos 70, assim, antes de eu vir embora para Salvador, eu vim embora para Salvador assim mais ou menos 76, assim, em 74 eu conheço Raimundo Monte Santo, que era primo de Jereba, cantor, compositor. Raimundinho muito rico também de criatividade e tinha acabado de gravar um compacto simples na época, cantando uma música, eu não lembro qual gravadora ele tinha lançado, mas ele cantava duas músicas dele em parceria com Fábio Paes, que também eu já ouvia falar que era um grande poeta naquela época. Foi uma fase muito interessante aquela, né? Dali ele começou a fazer o trabalho dele de Benegó, né? E ganhou o mundo aí, né? Foi embora, né? Para São Paulo, Rio, esse negócio todo. Foi uma fase muito boa. E parceria, tu tem parceria com ele? Não, eu fazia mais música. Ele, o parceiro dele era mais Patinha, né? Que era meu amigo também, é meu amigo até hoje, né? E eu fazia música com o Raimundinho Monte Santo, que é primo dele, né? Com o Vicente Barreto, que também, né? Então a gente trabalhava paralelamente. Ele nunca chegou a fazer música, eu mesmo com ele, né? Dá detalhe interessante, né? Quem comandava aquelas serestas era Raimundo Monte Santo. Que Raimundo Monte Santo, né? Foi assim uma figura que ele foi tão assim fundante assim na vida da juventude de Euclides da Cunha,
que foi meu primeiro namorado. A paixão, assim, foi tão grande, foi tão, assim, intensa, entendeu? Que chamou a atenção da cidade toda. O amor que a gente declarava um pelo outro. Ele tinha gravado uma música América Neblina e tinha gravado oi de casa, oi de fora, oi de casa, oi de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. São os cantadores de rei, são os cantadores de rei, quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. E aí fiquei muito amigo de Raimundinho, aí comecei a mostrar minhas primeiras músicas para ele, ele ficou muito interessado numa música minha chamada Caíme Caimá. E bom, aí daqui a pouco o mundo vai ficando pequeno, eu venho embora para Salvador, me torno parceiro de Fernando Lona, que era já um grande nome na música brasileira, tinha ganho um festival da TV Excelsior com Geraldo Vandré, com Olha que a vida é tão linda, se perde em tristezas assim. E aqui eu começo a tomar contato com o trabalho do grupo Benegó. O Benegó tinha acabado de gravar um disco maravilhoso, produzido pelo Roberto Santana, e muitas coisas lindas. Tinha a Princesa Sertaneja, Zesse, Feixe Zesse, Bala de Ouro e tantas coisas lindas nesse disco. E com um trabalho riquíssimo, um trabalho de vanguarda, com a poesia do Patinhas, com a musicalidade do Jereba, do Capenga, do Zeca, do Zé de Henrique e do Raimundo Monte Santo, né? Que era a primeira formação do grupo Benegó. Mas o tempo foi passando, né? Todos se dispersaram, o êxodo procurando os centros mais evoluídos para estudar e acabamos o namoro. E depois Raimundinho foi para, que é primo de Jereba, que eu já falei, né? Foi para São Paulo, né? Foi ser cantor e compositor e fez uma canção para mim muito linda, chamada Cortaram Meu Pé de Cana, né? Então, o cortar o pé de cana foi uma metáfora que ele queria dizer, que era cortaram esse grande amor, né? E quando o Fábio Paes me disse que tinha esse disco e que ele tinha pedido a ele para me entregar, eu fiquei assim bastante tocada com essa história, né? E procurei Jereba para saber mais detalhes. Jereba também confirmou, né? E aí depois de algum tempo eu fiquei sabendo que Elomar tinha feito uma canção, né, para ele. Mas cadê meus companheiros? Cadê? Que cantava com mais eu? Cadê? Na calçada do terreiro? Cadê? Cadê os companheiros meus? Cadê? Aí desce marca. Caíram na lapa do mundo. Cadê? Lá pelo mundão de Deus. Cadê? Aí conta a história que era teve um que caiu, né? Que eu sei que morreu atropelado. Chegou então a boiada que é o Raimundo Monte Santo, né? E os vaqueiros arriscaram a sorte. Agora eu fiz muita música realmente com o Raimundinho, né? Que era parceiro mais. E com o Vicente também, os dois. Ambos. Raimundo Monte Santo. Porque é primo dele que participou também no primeiro disco do Benegó, né, Jereba? Na primeira fase do Benegó. Na primeira fase ele participou, depois ele foi pra carreira solo. Quando morreu, faleceu acidentado de carro lá de São Paulo. Ele estava morando lá em São Paulo. É a mesma história que Elomar conta na música. Coincidiu aquela história do Raimundo na Porta do Céu. Elomar cantou a morte do cara, que a música na verdade já existia, entendeu? Aí quando aconteceu, e Elomar gostava muito dele também, de Raimundinho, né? Nós tínhamos feito até uma canção pra ele, na verdade a ele, né? Saudade do Mar. E ele chorou muito, Elomar muito emocional, né? Ele sentiu muito aquele momento ali, que foi realmente a coisa, né? O cara encerrou um processo com 29 anos de idade, não é brincadeira não, né? Foi um choque para todo mundo ali que estava, né, convivendo aquele momento, né? Foi uma coisa muito forte, né? Porque um processo como esse você vê, né? Já novo, né? O que é a vida, né? A vida é isso, né? Ela traz surpresas que ninguém, né?
ninguém prevê previsibilidade na sua essência, né? Então você amadurece ali naquele susto. Tanto é que até a morte dele, eu que fui avisar a família dele com sua mãe, com Tereza, né? E com o Chico, seu irmão. Nós viemos avisar aí, rapaz, foi impressionante. Feira de Santana. Quando chegamos na casa da mãe de Raimundinho, o pai dele era irmão do pai de Jereba, né? O seu Diógenes, né? Irmão do velho Jerebão. Ela falou assim, não precisa dizer mais nada, meu filho morreu. Rapaz, foi de arrombar o negócio. Aí ela começou a chorar que meu filho morreu, aquele negócio todo. Aí Tereza acalmou ela, rapaz. Porque uma janela bateu aqui, ela estava nessas coisas de expressão, entendeu? Eu não sei cantar, mas eu vou falar um pouco, alguns versos que eu me recordo. Mas cadê meus companheiros? Cadê? Que cantava aqui, mas eu? Cadê? Caiu na lapa do mundo? Cadê? O nome dessa canção é Chula no Terreiro. E eu constatei que Jereba era realmente aquela grande coisa do violão. E aí começa a descobrir a musicalidade do Jereba, é onde eu encontro a riqueza do Nordeste, de Luiz Gonzaga, de Jacques do Pandeiro, de Lindu, do trio nordestino. Aí vejo a questão dele misturando aquela coisa do samba-canção autêntico das noites de lua de Monte Santo, das noites de lua do Auá, da Caatinga, como ele fazia o samba-canção diferente. Foi só um tempo de te ver crescendo, a mala azul estufando e o vestido novo aparecendo. Então, Jereba hoje, para mim, é um marco, né, na história desse cancioneiro, né, que muito contribuiu e tem contribuído para o resgate das músicas populares, das canções nordestinas, do forró, né? E esses 70 anos de Jereba, a gente precisa, assim, mais do que nunca, né, mostrar, né, para a Bahia, para o Brasil e o mundo, que nós temos um cantor, um compositor de grande monta, que precisa estar nas paradas, que precisa estar nos shows, que precisa mostrar com toda a sua garra, com toda a sua competência, que ele tem muito a dizer sobre a história do sertão. Eu não sei se foi Canudos que me levou a Jereba ou se foi Jereba que me levou a Canudos. Eu conheci ele há mais de 25 anos, desde a primeira vez que eu fui lá, uma celebração popular pelos mártires de Canudos. E foi muito impressionante, né? Porque ele tem um tocar muito peculiar, o olhar dele sobre aquela realidade. Ele é filho daquele lugar. E as irmãs de Jereba, principalmente, nós nos tornamos amigas e essas irmãs, né, a Rita, a Petinha, a Leninha, elas funcionam nessa relação, né, que nós construímos nesses anos todos como grandes disseminadoras, né, do trabalho do Jereba. Essa família, que é a família Barreto, pelo meu entendimento, é uma grande representante do povo brasileiro. É uma família matriarcal, né? A mãe dele é uma pessoa preciosa. Dona Terezinha nasceu no Bento, uma roça fazenda, que fica entre Monte Santo e Uauá, região nordeste da Bahia. Filha de Emílio e Maria, foi criada praticamente por sua mãe, pois o pai era garimpeiro e vivia pelo mundo atrás de ouro. Exatamente. Dona Maria foi criada com muito conforto na fazenda do seu Jerônimo, o velho e próspero português, que a considerava filha. Tinha até cavalos ensinados para levar ela à cidade. Seu Jerônimo era um homem generoso, mas muito rigoroso, como a própria Terezinha ressalta. Era mesmo. O velho Jerônimo não gostava de meu pai, porque ele era garimpeiro. Mas minha mãe era muito apaixonada e se casou com ele.
Ele às vezes sumia por um ano, sem ninguém saber por onde andava. Isso é que é um pai, né? E voltava sempre, sem era nem beira. Por isso o velho desertou a minha mãe. Ele temia que seu patrimônio acabasse nas mãos de um aventureiro. Minha mãe teve 11 filhos e enfrentou muitas dificuldades para nos criar sozinha. Ela trabalhava muito e morreu cedo, com 46 anos. Olha, minha mãe morreu. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e chachana na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A, E, I, O, Y. E gritava A, E, I, O, Y. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e chachana na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio de uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela gritava A, E, I, O, Y. E gritava A, E, I, O, Y. Já cantada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso. Segura Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. O chacha esquentou na gafieira. Sebastiana não deu mais fracasso e gritava A, E, I, O, Y. E gritava A, E, I, O, Y. Entre as muitas obras que eu pude compor com Jereba, como Pirilampo do Auá, Fulô da Alegria e tantas outras coisas maravilhosas que nós fizemos juntos, tem a música Açude. Essa música Açude, ela foi feita na Serra de Canudos. Eu estava num hotel lá no alto de Canudos e de lá eu visualizava o açude. E por um momento me passou todo aquele filme do que pôde acontecer ali naquelas terras, né? Do que aconteceu naquelas terras, né? Aquela tragédia sertaneja, né? E eu comecei a escrever a letra da música Açude, olhando para o açude de Cocorobó. Eu estava olhando para o açude e visualizei todo aquele universo, né? Do conselheiro, da questão da resistência do povo nordestino e da crueldade também que foi feita àquele povo, né? Por um momento, brasileiros matando brasileiros, né? E uma coisa louca isso. Mas eu escrevi a letra de Açude retratando aquele universo, as bandas de pífano tocando nas festas de Canudos, na festa de Santo Antônio, que é o padroeiro de Canudos, e todo aquele povo, aquela coisa do sertanejo, do coração do sertanejo, batendo tal qual o ritmo do zabumba, né? E os ritmos que são tocados no zabumba, né? Aquela coisa da força do toque do zabumba, como se fosse o toque do coração do sertanejo. E fiz para Jereba, ele musicou e está aí, Açude. Açude sangra no peito, um jeito zabumba de ser. O que me faz ser sertão é a flor do meu bem-querer. Açude sangra no peito, um jeito zabumba
Bumba de ser. O que me faz ser sertão é a flor do meu bem-querer. Choro de amor nessas águas, apaga do coração toda a ilusão que surgiu, todo passado de mágoas. Quem vai contar essa história? Quem vai desfazer esse nó? Em qual estrela se encontra a lenda do Cocorobó? Açude sangra no peito, um jeito zabumba de ser. O que me faz ser sertão é a flor do meu bem-querer. Reisado de Santo Antônio, o som dos pifes a tocar, o amor que vem dos teus beijos tem gosto de fruta e luar. Beato em luz conselheiro, o olho d'água na fonte, no pé lá do belo monte, um sol que vem clarear. Açude sangra no peito, um jeito zabumba de ser. O que me faz ser sertão é a flor do meu bem-querer. Açude sangra no peito, um jeito zabumba de ser. O que me faz ser sertão é a flor do meu bem-querer. Ele fala aí umas coisas aí, não sei se notou nessa letra, que é uma letra muito profunda. Ela questiona esse negócio, esses mistérios que tem do açude Cocorobó, porque o açude Cocorobó foi construído na época da ditadura e muitos sertanejos acham que foi sacanagem, foi paranoia dos militares na época, que achavam que ali teve um movimento de Canudos, né? Teve essa coisa fantástica, um ensaio de um levante, quer dizer, foi um levante popular, onde 25 mil pessoas morreram, e a liderança do Antônio Conselheiro, que imaginou uma sociedade igualitária, onde todo mundo dividia tudo ali e tal. E foi um exemplo de sociedade igualitária, né? E muitos anos depois, quer dizer, em 1970, 60, nos anos 60, os militares, naquela paranoia de que ia ter um levante lá, e aí mandaram construir esse açude, e que cobriu toda a memória de Canudos. Canudos hoje em dia podia ser como Ouro Preto, que as pessoas vê a igreja que o conselheiro tinha construído e tal, restaurava tudo, ia ser uma coisa muito boa para esse turismo religioso, e né, uma coisa muito importante na nossa região. Eu sou ali de Monte Santo, 60, 70 quilômetros, e sinto que seria muito importante se Canudos estivesse lá para pessoas visitarem e ver o Morro da Favela. Existe o Parque de Canudos, mas bom seria se Canudos não estivesse debaixo d'água. Isso é o que se diz lá. Tem várias versões e o Pita, nessa letra, fala do negócio desse nó, desatar esse nó, que ele fala de uma maneira simbólica, que eu acho que ele se refere a esse comentário que existe dos sertanejos que dizem que Afundaram a história de Canudos. Afundaram a história de Canudos. Você acertou, afundaram a história.
falar sobre Jereba, sobre os 70 anos de Jereba, inevitavelmente faz com que nós nos associemos, nos transportemos para o sertão. Porque Jereba não é o sertão porque nasceu nele, é porque o sertão está dentro de Jereba. E Jereba dialoga com o sertão, com a história, com a cultura, com a memória sertaneja. Eu diria que o tema Canudos, por exemplo, é um tema múltiplo e é tema de Jereba. E Jereba dialoga com a história, dialoga com a memória, dialoga com a cultura sobre Canudos e de uma maneira magistral, porque ele é um repórter da história e um repórter do seu tempo, né? Ele se fixa na memória e se fixa nos depoimentos que reconstroem essa memória. Jereba dialoga com a história como dialoga com o seu igual, com o seu parceiro de Monte Santo, com aquele velhinho que ele conheceu e que lhe informava sobre Canudos, sobre o conselheiro, sobre a gente do conselheiro, sobre Lampião, sobre Maria Bonita, sobre o sertão religioso, sobre a subida da serra, sobre as novenas, sobre os reisados, ou seja, sobre esse universo sertanejo que está dentro dele. Sendo a favela foi o seguinte, eu estava gravando o disco Canudos para lembrar o centenário da Guerra de Canudos em 1996. E aí eu estava fazendo esse disco e já não tinha mais música, já estava completo o disco, já estava partindo para mixagem do disco, quando eu li um texto na Folha de São Paulo de Augusto de Campos. E Augusto de Campos dizia que ia publicar um livro chamado Sertões dos Campos, alguma coisa assim. Ele e Haroldo de Campos, foi realmente, um ano depois, eles publicaram Os Sertões dos Campos, os Campos do Sertão, alguma coisa assim referida ao Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Mas ele publicou esse texto, um texto dele, como é que se diz? Um texto de Euclides da Cunha transformado em poesia, né? E era um texto chamado O Soldado. O Soldado foi uma coisa que impressionou Augusto de Campos, porque foi a interpretação de Euclides da Cunha, em plena Guerra de Canudos, que ele descreve um soldado em pleno sertão da Bahia, uma noite, aquela noite bonita de estrelas, quando no sertão da Bahia eu vivi muito isso. Você chega de noitona, né? 10, 11 horas da noite você se deita e olha para o céu e você vê aquele céu limpo, com todas as estrelas brilhando. E o Augusto descreve um momento de um soldado que descansando, olhando para o céu, um momento de tranquilidade, porque no outro dia ele voltar para a luta, né? Os bombardeios e tal. Mas ele tem aquele momento de tranquilidade olhando para o céu do sertão e vendo as estrelas, né? E foi lá no Morro da Favela, o morro onde teve os maiores combates, né, na guerra, né? A favela, o Morro da Favela. E aí ele está, nesse momento, olhando. E o texto de Euclides da Cunha é um texto lindíssimo, forte pra caralho. E sem querer, ele não teve a intenção, mas segundo Augusto de Campos, é um dos textos mais poéticos de Euclides da Cunha, entendeu? E ele resolveu transformar isso. E eu li esse texto, aquele momento, do soldado deslumbrado com o céu do sertão, e eu peguei o violão no estúdio e comecei a fazer uma música. Terminou sendo incluído no disco. Eu orquestrei ela, tem cordas, tem violinos, e lembra um pouco aquela viagem do Cinema Paradiso, sabe, aquela coisa de meio melancólica e tal, com solo de clarineta e violão bonito pra caralho ficou. E essa é a música que mais entrou nos documentários, como Cine Mambembe, como
outros filmes aí relacionados a Canudos. É a música que os diretores de cinema ficam mais fascinados, mas eles não sabem. Chama Estrelas na Favela. É uma das músicas do disco que eu gosto mais e que os diretores de cinema, quando querem fazer algum documentário sobre Canudos, sempre me pedem licença para... Né? O Seu Ioiô da Professora, do Antônio Olavo, por exemplo. Outros filmes aí que eu não me lembro bem, não, mas vários, pelo menos uns 15 documentários, essa música foi escolhida. E acho que a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e o Centro de Estudos Euclides da Cunha, não só terão o prazer, como têm a obrigação de celebrar esses 70 anos de Jereba, por tudo que Jereba já nos deu, já nos concedeu, já nos clarificou de caminhos. Jereba abriu o caminho do sertão e do coração sertanejo para a universidade, para a academia. Jereba ensinou à academia o que é ser sertão e como ler e interpretar o sertão. Então, os 70 anos de Jereba é uma festa acadêmica, cultural, é uma festa da história do Nordeste. A gente não pode passar ao largo disso. Eu acho que é obrigação da universidade celebrar os 70 anos de Jereba. Soy loco por ti, América, voy a darte en qué playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tengo como colores la espuma blanca de Latinoamérica, y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América,
ese país sin nombre, ese tanque, ese rancho, ese pueblo que te ve. Me muero por conocerlo, me muero por conocerlo. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto ya no se puede decir, quién sabe, antes que el día se acabe, antes que el día se acabe. El nombre del hombre muerto, antes que la linda noche se haga fácil por Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Un poema que ya existe, no se puede decir, quién sabe, antes que el día se acabe, antes que el día se acabe. El poema que ya existe, con palmeras, con trincheras, canción de guerra, quién sabe, canciones del mar, te llevan a conmover, te llevan a conmover. Soy loco por ti, América, soy loco por ti, mi amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti, de amores. Então sempre tem o break. Vamos definir isso? Chefinha, desculpa, deixa eu organizar porque o diretor musical não está organizando. Sempre tem um break depois desses refrões. São quantos estrofes? São 5. São 5 estrofes. Então contar que são 5 estrofes. Na quinta, aí a gente vai ver como é que vai terminar o final. Acho que vai ficar repetindo. Soy louco por... Não é isso? Mas então, antes de terminar a quinta, 4 breaks, tá? Precisa fazer o break porque isso fica bonito, cria uma respiração. É importante para ele voltar para outra estrofe, que é outra letra, tá bom? Vamos fazer o break. Gonzaga tinha muita vontade que o outro lado dele, que o Brasil conhecesse o lado dele de valseiro, de tocador de choro, sempre foi um grande instrumentista, nos anos 40, né? E ele tinha essas músicas, Mara, Marieta, Verônica, que o Lirinha botou uma bela letra. E daí eu tive comecei a passar essas músicas para os poetas, e eu me lembro que eu passei uma para Capinã, uma dessas valsas, e ele ficou um tempo e eu comecei a cobrar, ele disse, tá certo. Aí mandou a letra para aquela valsa X lá, que eu tinha mandado a valsa. E essa valsa, aí quando eu fui botar no violão, porque o poeta botava a letra, e aí quando eu fui tentar encaixar, não encaixava de jeito nenhum. Eu disse, mas deve estar doido, porque não encaixa de jeito nenhum. Aí liguei para ele, e Capinã, não encaixa não, aqui a sua letra que você mandou. É para não encaixar mesmo, você tem que fazer uma música. Aí eu botei uma música e terminou dando no disco um belo de um arrastapé chamado Galope Além do Mar, que é uma homenagem que ele faz ao Gonzaga, muito singela e bonita. Eu vou tocar aqui um arrastapézinho, faz assim. Que valsa maravilhosa. Alva, flor da madrugada, eu me chamo Luiz Gonzaga e sou filho do sertão. Um povo republicano me elegeu rei do Baião. Faço shot e chachada, gemedeira e forró. Um forró na fogueira das estrelas, incendeia a imensidão. Olha pro céu, meu povo bom, fazer de novo nessas noites brasileiras. A volta da asa branca, tambo viva São João. Sanfoneiro bom, vai tocar no céu, na fogueira de Deus, alegrando a imensidão. Eu me chamo Luiz Gonzaga e sou filho do sertão. Um povo republicano me elegeu rei do Baião. Vem morena, vem para os meus braços. Vem morena, vem dançar, chachá no shot de gemedeira. Vem morena, vem dançar, não tem hora de parar. Chachá no shot de gemedeira, no galope além do mar. Mandacaru, alva, flor da madrugada, eu me chamo Luiz Gonzaga e sou filho do sertão. Um povo republicano me elegeu rei do Baião.
Faço shot, chachado, gemedeira e forró. Um forró na fogueira das estrelas, incender a imensidão. Olha pro céu, meu povo bom, pra ver de novo nessas noites brasileiras, a volta da Asa Branca, dando viva São João. Sanfoneiro bom, vai tocar no céu, na fogueira de Deus, alegrando a imensidão. Eu me chamo Luiz Gonzaga, sou filho do sertão, o povo republicano me elegeu rei do Baião. Vem morena, vem para os meus braços. Vem morena, vem dançar, chachado, shot, gemedeira. Vem morena, vem dançar, não tem hora de parar. Chachado, shot, gemedeira, num galope além do mar. Grande homenagem a essa cantora Elisete Cardoso, que gravou uma música nossa, minha e de Jereba, e que Claudinha agora vai trazer à memória a personalidade, o afeto, o carinho, a maneira como ela sempre fez a música popular. Valsa Derradeira, parceria com Jereba, gravada por Elisete Cardoso. Se eu amasse o tempo inteiro, se o pensamento fosse onde te encontrasse, beijo derradeiro, nunca desespero. Se eu amasse, amar seria como um clarão de lua beira-mar, pelas praias tão morenas, claras e serenas, no ar brasileiro que clareia minha vasta solidão. Clarão, clarão, e eu procuro sempre em vão a paisagem, a clareira, a valsa derradeira. Meu sentimento não quer mais esse segredo, nunca mais ter medo da paixão. Se eu amasse o tempo inteiro, se o pensamento fosse onde te encontrasse, beijo derradeiro, nunca desespero. Se eu amasse, amar seria como um clarão de lua beira-mar, pelas praias tão morenas, claras e serenas, no ar brasileiro que clareia minha vasta solidão. Clarão, clarão, e eu procuro sempre em vão a paisagem, a clareira, valsa derradeira. Meu sentimento não quer mais este segredo, nunca mais ter medo da paixão. Então, Jereba representa tudo isso dentro de um movimento cultural, musical, de importância muito grande, pelos parceiros que ele tem, que são muitos, pelas atividades também, é um verdadeiro ativista, um militante
da cultura que não é tão vislumbrada, divulgada, como essa cultura em que ele se insere junto com outros conhecidos e fantásticos criadores como ele. 70 anos de vida muito bem vividas, com um trabalho na área da música popular brasileira, sobretudo na corrente sertaneja, né, do sertão, um sertanejo diferente do sertanejo que hoje está vigorando, né, das grandes duplas sertanejas e tal. Um sertanejo mais nordestino, da seca, do retirante, né, da cultura da viola, cultura do repente, cultura né, dos rios que se secam, das lutas, como a de Canudos. Então, eu louvo aqui os 70 anos de Jereba como parceiro, como amigo, como admirador. Parabéns, Jereba. Em frente sempre, que é como você anda. E vamos embora que a luta é nossa. Um abraço.